Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Esse é o segundo vídeo em que eu estou falando sobre correção de cores no Photoshop. No primeiro vídeo, que eu vou deixar o link passando aqui no card e também aqui na descrição, a gente viu algumas técnicas em que a gente pode eliminar uma invasão de cor de uma foto. Nesse vídeo especificamente a gente vai falar exatamente o oposto, como introduzir uma invasão de cor de forma que numa fusão, numa montagem, a foto de primeiro plano tenha a mesma cor da foto do fundo. Então a gente vai tentar igualar as cores dessas duas imagens numa fusão, não deixa de ser uma correção de cor também. Vamos lá para o Photoshop para ver como é que a gente pode fazer isso. Então nós vamos usar para esse vídeo, essa foto é a mesma foto que a gente usou no vídeo anterior e a gente percebe que essa imagem tem uma grande invasão de azul. E a gente pode ver aqui também no painel de camadas, eu vou puxar meu painel de camadas aqui para cima para ser um pouco mais fácil da gente ver, que eu já fiz uma seleção e uma máscara. A máscara está desabilitada, mas se eu pressionar Shift e clicar na máscara, eu vejo então que a máscara já foi feita só por uma questão aqui de tempo, para a gente otimizar tempo, não perder o tempo com a seleção. Eu vou manter a visualização da máscara desabilitada, pressionando Shift e clicando na máscara, só por enquanto, porque a gente tem alguns detalhes a serem percebidos aqui nessa imagem. E como fundo, eu vou usar essa fotografia, que é o nascer do sol aqui na Praia da Armação, em Florianópolis, e a gente percebe claramente que são imagens com cores bastante diferentes, né? A gente tem uma diferença muito grande de cores entre as duas fotos e o objetivo então aqui é tentar igualar essas cores nas duas imagens. A minha primeira providência aqui vai ser copiar essa camada da foto da modelo para a foto da praia, que vai servir como fundo, né? Então eu vou pegar a ferramenta Mover, é a primeira ferramenta da minha barra de ferramentas aqui à esquerda acima, e vou arrastar essa camada lá para cima da camada da praia. Então vou tentar alinhar aqui mais ou menos, enfim, são fotos que têm resoluções diferentes, mas aqui está. Então eu tenho a camada da modelo sobre a camada da praia, que é o nosso plano de fundo. Vou habilitar a visualização da máscara para a gente enxergar a modelo sem o fundo original da foto, né? Pressiono Shift e clico nessa máscara e tá aí então a modelo sobre o fundo, e o que a gente percebe é que há uma diferença muito grande, enfim, a gente vai precisar de alguns recursos aí para deixar essa montagem, essa fusão um pouco mais satisfatória, mais realista. Minha primeira providência aqui é tentar identificar a direção da luz das duas fotos. Veja que na foto do fundo a luz é um contraluz, enfim, o sol está nascendo lá no horizonte e ela é mais forte nessa região da imagem. Enquanto que na foto da modelo a luz está vindo da esquerda para a direita. Se a gente desabilitar a visualização da máscara, isso vai ficar mais fácil da gente enxergar. Veja só, vou pressionar Shift, clico na máscara e eu percebo que a luz dessa foto ela é mais intensa vindo da esquerda para a direita. Então eu acho que aqui talvez a melhor providência fosse girar a modelo para que a gente minimamente tentasse coincidir a direção das luzes nas duas fotos. E para isso eu vou no menu Editar, escolho a opção Transformação, tá aqui, e nesse submenu eu vou escolher a opção Virar horizontalmente. Então agora eu tenho a luz da foto da modelo vindo mais ou menos da mesma direção que a luz do fundo. É claro que não é exatamente a mesma direção, que são fotos diferentes, e existem técnicas para que a gente iguale essas luzes, não é o objetivo desse vídeo aqui. Aqui a gente vai se preocupar principalmente com a cor das imagens. Então vou habilitar mais uma vez o ícone de visualização dessa camada, e eu vou chamar essa camada aqui de modelo, só para a gente conseguir se localizar mais facilmente. Vou então mais uma vez pressionar Shift e clicar na máscara para a gente ver agora a foto da modelo na posição em que ela vai estar sobre o fundo. Outro ponto importante que a gente precisa considerar aqui é a perspectiva dessas duas imagens, que obviamente são feitas com lentes diferentes,
com situações diferentes e eu vou tentar minimamente igualar isso. Para isso é muito importante que a gente seja capaz de identificar o horizonte das duas fotos, porque o meu objetivo é aqui pelo menos igualar a posição dos horizontes das duas imagens para fazer com que a gente tenha uma fusão um pouco mais realista. Aqui na foto do fundo é muito fácil a gente identificar o horizonte, a gente está vendo o horizonte lá adiante. Agora, na foto da modelo, a gente, principalmente com a máscara, com a visualização da máscara ativa, a gente não consegue identificar isso. Então, eu vou mais uma vez desabilitar a visualização da máscara, para a gente ver a foto da modelo com o fundo da foto da modelo, com o fundo original, e vamos tentar identificar aqui aonde está o horizonte. Para fazer isso, eu posso traçar as linhas que conduzem o olhar para o horizonte. E eu posso fazer dessa maneira. Vou pegar a ferramenta de linha, então eu vou pegar a ferramenta de linha, está aqui a minha ferramenta de linha, vou verificar se está no modo de forma, vou melhorar aqui as cores para ficar um pouquinho mais visível, vou botar um vermelho no preenchimento, assim como no traçado, vou deixar vermelho também, e vou aumentar o tamanho, a espessura dessa linha para alguma coisa aí perto de 10 ou 15 pixels, só para a gente enxergar o traçado dessa linha, para ver se a gente consegue identificar o horizonte dessa foto que não está visível aqui nessa imagem. Então veja só, eu vou traçar essa linha que corresponde aqui à base desses prédios de um lado, vou fazer o mesmo aqui do outro lado. E o que a gente percebe é que provavelmente o horizonte dessa imagem passe aqui na altura do meio da mão da modelo. Veja, então nessa altura aqui, perto dos dedos da modelo, a gente tem, ou supostamente tem o horizonte dessa foto. E o que eu quero é alinhar essa área que corresponde ao horizonte da foto da modelo ao horizonte da foto do fundo. Perfeito, essas linhas elas servem apenas como guias visuais para a gente enxergar esse horizonte, elas não me interessam mais, uma vez identificado o horizonte, que passa provavelmente nessa região aqui da junção entre os dedos e a mão da modelo, eu vou jogar fora essas duas camadas que eu criei, vou habilitar novamente a visualização da máscara e agora vou tentar alinhar essa região que eu identifiquei como sendo aquela área onde provavelmente o horizonte da foto da modelo está passando com o horizonte da foto do fundo da nossa fusão. Eu acho que essa modelo pode ficar um pouquinho maior, então eu vou dar um Ctrl T para habilitar a ferramenta de transformação livre, vou ampliar um pouquinho a foto da modelo e vou posicionar essa região da mão da modelo na altura do horizonte aqui da praia, um pouquinho mais para baixo talvez. Perfeito, eu acho que talvez aqui a gente já tenha uma relação de tamanho de perspectiva mais interessante. Eu acho que é aqui. Vou dar um Enter para aceitar essa transformação e perfeito, o modelo vai ficar nessa posição. Eu vou duplicar essa camada da modelo só para depois a gente ter um parâmetro de comparação para ver como era e como ficou. Ctrl J, duplico essa camada da modelo, vou desabilitar o ícone de visualização e vou arrastar essa camada cópia da modelo aqui para baixo só para a gente ter essa camada sem nenhuma alteração e poder comparar. Volto para a camada da modelo e vou criar uma camada de ajuste de curvas. E é nessa camada de ajuste de curva que a gente vai fazer a nossa correção de cores. Para isso, eu vou ativar a ferramenta. Veja que nesse momento quem está ativo é a máscara da camada de ajuste de curva. Eu vou ativar a ferramenta de curva, porque a gente vai precisar colher uma informação de cor. E se eu tiver com a máscara ativa, a máscara só tem branco e a única cor que tem ali na máscara é branco. Então eu vou ativar a ferramenta de curva. E qualquer alteração, antes de mais nada, né, é importante a gente prestar atenção nisso, qualquer alteração que eu faça nessa ferramenta de curva, ela vai afetar todas as camadas que estão abaixo, aqui no nosso caso a camada da modelo e a camada de plano de fundo. Mas eu quero que essa correção de cor atinja apenas a camada da modelo. Então eu vou clipar a curva, a camada de ajuste de curva, à camada da modelo. E para isso eu vou clicar nesse primeiro ícone, na base do painel de configurações de curva,
para clipar a camada de curva, a camada de ajuste de curva, a camada da modelo. Veja, então agora qualquer coisa que eu faça aqui afeta apenas a modelo e não afeta o plano de fundo. Eu vou descartar esse ponto que eu criei, porque ele não me interessa agora. E para a gente conseguir igualar as cores, o meu objetivo é indicar para a ferramenta de curva quais são as cores que invadem as áreas de sombra do fundo, para que essas mesmas cores sejam aplicadas nas áreas de sombra da modelo. E quais são as cores que invadem as áreas de realces da foto do fundo, para que essa cor então também seja aplicada nas áreas de realce da modelo. Vou fazer isso abrindo a janela que define o algoritmo de correção automática de cor, como a gente fez no vídeo anterior. Vou pressionar Alt e clicar no botão automático e a janela de opções de correção automática de cor se abre e o que me interessa aqui é localizar cores claras e escuras. Eu vou utilizar esse algoritmo. Com esse algoritmo, inclusive foi esse que a gente utilizou no vídeo anterior para corrigir a invasão de cor, com esse algoritmo eu consigo definir qual é o tom que está nas áreas de sombras da imagem e qual é o tom de cor que está nas áreas de realces da imagem. E a gente vai definir isso aqui, olha. Nas áreas de sombra, eu vou clicar nesse quadrado preto, o seletor de cores aparece, e aqui eu vou identificar na foto do fundo as áreas escuras e mostrar para a ferramenta de curva qual é a cor que deve estar nessas áreas mais escuras, nas áreas de sombra. Vou clicar aqui, talvez aqui nesse morro seja uma boa, e a gente percebe que tem esse tom azulado, mais ou menos, e é esse tom que vem agora para as sombras. Vou clicar em OK e vou fazer o mesmo nos realces. Clico no branco e escolho aqui na foto do fundo uma área que corresponda às áreas de realces da imagem. Vou evitar essas áreas de brilho, talvez alguma coisa aqui perto dessa nuvem. Então eu tenho esse tom aqui como sendo aquele tom que vai invadir as áreas de realces, que está presente nas áreas de realces da foto fundo e que vai invadir as áreas de realces da foto da modelo. Veja que a gente já percebe uma mudança bastante importante. Vou clicar em OK, ele vai me perguntar se eu quero utilizar essas cores como padrão e eu vou dizer que não, porque obviamente essas cores só servem para essa foto. E eu tenho então essa invasão que também está afetando a foto do fundo, agora afetando a foto da modelo. Preciso ajustar o contraste e a luminosidade da foto, então eu posso aqui mesmo na curva, olha, traçar uma curva em S, que é uma curva de contraste, e a gente já melhora bastante. Eventualmente eu posso pegar a ferramenta de ajuste por alvo da curva, que é essa mãozinha, levar lá na foto da modelo e ajustar, deixar um pouquinho, por exemplo, a pele um pouquinho mais clara. Eu acho que talvez a pele possa ser um pouquinho mais clara, esse cabelo um pouquinho mais escuro, enfim. Então eu já tenho aqui as invasões presentes na foto do fundo, também na foto da modelo. O que eu percebo é que a gente tem uma saturação muito intensa. Então eu vou criar uma camada de ajuste de matiz e saturação. Eu preciso clipar essa camada de ajuste à camada da modelo. Eu não quero que ela afete o plano de fundo, porque dessa maneira, veja, o plano de fundo também está sendo afetado. Eu não quero isso, quero que ela afete apenas a modelo. Então eu vou clipar essa camada de matiz e saturação à camada da modelo. A gente já sabe, clicando nesse primeiro ícone aqui da base do painel de configuração da ferramenta de matiz e saturação, e vou baixar a saturação para um ponto aí que eu ache conveniente. Talvez alguma coisa nessa intensidade. Então, fizemos com que os tons que invadem as áreas escuras do plano de fundo invadam também as áreas escuras da foto da modelo. O tom que invade as áreas mais claras da foto do plano de fundo também invadam as áreas mais claras da modelo. E agora a gente precisa fazer apenas alguns ajustes para equilibrar melhor a foto do fundo com a foto da modelo. E o primeiro deles é o desfoque. Se a gente voltar aqui na foto da modelo, como era inicialmente, vou pressionar Shift e clicar na máscara para a gente ver o fundo. E a gente percebe que o fundo está desfocado. A gente tem um plano de fundo aqui
com um desfoque, uma profundidade de campo um pouco mais rasa. E talvez simular esse desfoque fosse interessante, uma vez que a foto que eu estou utilizando aqui como plano de fundo, ela tem uma grande profundidade de campo. Então talvez desfocar um pouquinho essa foto de plano de fundo seja interessante. Para isso eu vou duplicar esse plano de fundo, vou dar um Ctrl J, vou chamar de desfoque, esse plano de fundo copiado, e vou aplicar um desfoque aqui nessa cópia do plano de fundo. Vou lá em filtro, vou em galeria de desfoque e vou utilizar o desfoque inclinação shift. É interessante esse desfoque porque ele no centro dessa grade a gente não tem desfoque. O desfoque começa a agir a partir dessa linha contínua, vai gradativamente se tornando mais intenso até essa linha pontilhada. E a partir da linha pontilhada, ele atua na sua intensidade máxima. E é isso que eu vou aproveitar desse tipo de desfoque. Eu vou arrastar a grade lá para baixo, vou posicionar a linha contínua bem na base da foto, e aí então eu vou ter um desfoque crescente até a linha pontilhada, e a partir da linha pontilhada, o desfoque na sua intensidade máxima. Veja só, quando eu aumento aqui os valores de desfoque, eu vejo isso, olha, eu tenho uma difusão desse desfoque, ele vai se tornando cada vez mais intenso entre essas duas linhas, a linha contínua e a pontilhada, e a partir daqui ele está na sua intensidade máxima. É claro que a gente não vai desfocar tanto assim, deixa eu baixar um pouquinho, alguma coisa aí perto de 15 pixels talvez seja adequado para essa imagem. Vou clicar em OK e temos então o fundo desfocado. Vamos ver a modelo sobre o fundo. Pressiono Shift para habilitar a visualização da máscara e vamos habilitar a visualização daquelas duas camadas de ajuste que a gente tinha feito. Além disso, eu percebo também que o nível de ruído entre as duas fotos é diferente. Eu vou aproximar para a gente ver isso melhor. Veja que a foto da modelo tem mais ruído do que a foto do fundo. Então talvez aplicar algum grau de ruído nessa foto do fundo seja interessante. Então nessa camada de desfoque eu vou aplicar o ruído. Eu vou lá em filtro, ruído, adicionar ruído. E aqui então eu posso utilizar uma quantidade de ruído aí que equipare o ruído nessas duas camadas. Talvez um pouquinho mais do que 2,45, vou tentar 3%, eu acho que talvez 3% seja ok, e vou clicar em OK. Então agora a gente tem ruído mais ou menos equiparado, a profundidade de campo do fundo, do novo fundo, corresponde à profundidade do campo corresponde minimamente à profundidade de campo da foto original da modelo. E o que eu percebo é que essa região mais próxima da modelo, a gente tem uma área um pouco mais escura, né? O sol está nascendo lá atrás, e aqui nessa região próxima à modelo a gente tem uma área um pouco mais escura. E aqui o vestido dela está muito claro. Então o que eu vou fazer é, acima da pilha de camadas, criar mais uma camada de curva. Vou clipar mais uma vez essa camada de curva, a camada da modelo. Eu quero com ela afetar apenas a modelo. Vou puxar essa curva para baixo para escurecer a imagem, só que eu não quero que toda a imagem fique mais escura, eu quero apenas que essa região do vestido dela fique mais escura. Então eu vou inverter a minha máscara por padrão é branca na camada de ajuste de curvas, vou utilizar o atalho Ctrl I para inverter a máscara e vou pintar de branco com um pincel bem suave, veja, 0 de dureza aqui para esse pincel. Vou ajustar o tamanho do pincel com as teclas de atalho de colchete e vou pintar aqui na máscara de forma que o vestido da modelo fique mais escuro nessa região mais inferior, para a gente tentar equiparar a luminosidade entre esse fundo e o vestido dela, né? Talvez aqui o braço menos, eu vou diminuir um pouquinho. Mas o vestido pode ficar um pouco mais escuro.
Agora a gente poderia aplicar algum efeito que afete as duas imagens simultaneamente, tanto a modelo quanto o plano de fundo. Eu vou mesclar tudo que eu fiz até agora numa camada acima da pilha de camadas, utilizando o atalho Ctrl Alt Shift E. E eu vou converter essa camada mesclada em um objeto inteligente, de forma que eu possa trabalhar de maneira não destrutiva sobre ela. Se você tiver alguma dúvida sobre o objeto inteligente, nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto. Eu vou deixar o link aqui em cima, no card, e também aqui na descrição do vídeo. Para isso, então, eu vou clicar com o botão direito nessa camada mesclada, escolher a opção nesse menu suspenso que abre Converter em Objeto Inteligente, e agora essa camada é um objeto inteligente, a gente vê o ícone de objeto inteligente, posso então, como eu falei, trabalhar de maneira não destrutiva sobre ela. Vou lá em Filtro, escolho a opção Filtro do Camera Raw, e aqui então os ajustes que eu fizer vão atuar tanto sobre a modelo como sobre o fundo. Então aqui eu posso, por exemplo, ajustar, pensar no balanço branco, diminuir um pouquinho aqui os valores de magenta, quem sabe, ajustar a exposição, aumentar o contraste, quem sabe diminuir um pouquinho a saturação total da imagem, aumentar claridade, talvez no painel de detalhes aumentar a nitidez da foto como um todo. Ok, eu acho que está satisfatório, eu vou clicar em OK. E o que é interessante, por se tratar de um objeto inteligente, se eu achar que eu preciso reajustar o que eu fiz lá no filtro de câmera RAW, basta clicar em filtro de câmera RAW, no nome do filtro, e de novo eu tenho acesso ao filtro e posso reeditar esses efeitos sem qualquer problema. Veja, eu posso mudar aqui a exposição sem qualquer problema, por se tratar de um objeto inteligente, então a gente está trabalhando de maneira não destrutiva. Então agora eu vou colocar todas essas camadas em um grupo, em uma pastinha, e a gente vai poder comparar o que a gente tinha com o que a gente tem agora. Veja, vou habilitar a visualização daquela camada da modelo sem nenhuma alteração, e a gente tinha isso e agora a gente tem isso. Tinha isso e agora a gente tem isso. Então é isso, pessoal. Esse foi o segundo vídeo onde a gente falou sobre correção de cores no Photoshop. Espero que esse material tenha sido útil, que você possa pegar aí algumas dicas, alguns truques que a gente tem utilizado nesse exemplo. E se esse material foi bacana, se você achou interessante, não deixa de curtir, de compartilhar, de comentar e principalmente se inscrever no nosso canal. A gente percebe que a maior parte das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. E quando você se inscreve, o YouTube entende que esse é um canal que tem conteúdo relevante e vai mostrar essas informações para outras pessoas que também podem se beneficiar disso. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.